Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre um dos temas, perguntas, dúvidas que eu mais recebo, que é sobre quais cores coringas de base eu devo investir para uso profissional. Então vamos lá conversar sobre esse assunto, mas antes de dar início nele, vamos começar com aquele ritual de sempre, de dar um like no vídeo, se inscrever aqui no canal e também, principalmente também, de me seguir lá no Instagram, porque por lá tá tendo muito conteúdo, inclusive logo vamos começar uma série de aulas ao vivo por lá. Aula ao vivo. Se eu fosse tu, eu ia me seguir lá para não perder. Bom, e agora sim, vamos começar, vamos ao assunto do vídeo. E a primeira coisa que eu quero falar, talvez você fique bem frustrado com a Ingridzinha, mas é a realidade, gente. Vamos lá, aqui trabalhamos com fatos. A primeira coisa é o seguinte, não existe base coringa, cor de base coringa para todos os profissionais igual, né? Isso não existe, gente. Então já vamos tirar isso aí da cabeça, já vamos parar de perguntar essas coisas para mim, para qualquer outro profissional, mas você vai entender por que eu tô dizendo isso e também algumas dicas que eu vou dar aqui você vai conseguir pegar para conseguir comprar as bases que sejam ideais para você. Então vamos lá. Por que eu digo que não existe cor coringa de base igual para todo profissional, né? E é pelo simples fato, gente, de que tudo vai depender da cartela de clientes que você tem, que não vai ser necessariamente igual a de outro profissional. Então, assim, pode ser que eu atenda muitas clientes de peles claras ou de peles médias, pode ser que você atenda muitas clientes de peles negras, pode ser que você atenda muita cliente com subtom quente, pode ser que você atenda muita cliente com subtom frio, e por aí vai, entendeu? Então, assim, por isso que eu não gosto de dizer, compra essas cores de base da marca tal, sabe? Sei lá, da Studio Fix ou da Dior, que você sempre me perguntam quais cores que eu comprei. Eu posso falar quais cores que eu tenho, mas não tenho como uma base, como uma verdade absoluta, sei lá, que vocês comprando as mesmas cores que eu tenho, vocês vão conseguir atender todas as clientes de vocês. Então, vamos lá. Primeira dica é o seguinte, entenda a sua clientela. Comece a prestar atenção nas cores de pele que você mais atende, tanto de intensidade, né, de cor de pele em relação à intensidade, quanto também de subtom. É só entendendo isso, né, quais são as suas clientes que você vai conseguir escolher as melhores cores de base para comprar. E aí você vai me falar, mas Ingrid, eu tô começando agora e eu praticamente não atendo cliente ainda não tenho muitas clientes, como que eu começo? E aí a minha dica para esses casos é o seguinte, invista em pelo menos, tá, assim ó, início mesmo, 2 cores de base para cada, como que eu vou falar, para cada escala de intensidade de pele. Então vamos supor, para a escala de peles claras, escolha 2 tons de base, né, 2 cores. E aí pode ser a mais clara até a mais escura da escala de cores claras, entendeu? E a mesma coisa para a escala de cores médias e a mesma coisa para a escala de cores mais intensas. Então aí você vai escolher 2 tons para cada um dessas escalas, clara, média e escura. Ou a gente pode falar também menos intensa, intermediárias e mais intensas, tá? Que seriam mais as peles negras. Ingrid, mas 2 cores de base só não vai atender todo mundo. Não vai. É por isso que a gente tem que ir comprando aos poucos e é por isso que eu disse também que isso daí você vai fazer no começo, quando você tá começando, para começar a investir em cores de base, tá? Mas comprando assim 2 de cada, como eu sugeri, você já vai comprar aí, já vai começar com 6 cores de base, 6 tonalidades de base e que com certeza você vai conseguir atender muita gente só fazendo misturinhas. E aí vem as misturinhas. Misturinha pode ser de tudo um pouco, gente. Pode ser misturinha entre os tons das bases que você comprou, pode ser misturinha de corretivo com a base. Então às vezes você tem uma base, sei lá, a base mais clara que você tem, talvez não atenda uma cliente que tem um tom de pele ainda mais claro do que aquele tom, sabe? E aí você pode misturar com um corretivo bem claro que você tem. Exemplo, tá? E aí, uma vez que você pegou uma cliente que você não tinha cor boa ali, ideal pro tom de pele dela, você já vai saber que aquele tom é um tom que você precisa comprar, que você precisa investir caso você não tenha conseguido se virar tão bem aí com as misturinhas, com as
as coisas disponíveis que você tem na sua penteadeira. Então eu sempre vou fazendo assim. Sempre que eu vou investir numa nova base, numa nova marca de base, né, que eu ainda não tenho, eu começo com poucas cores. E daí eu vejo, né, o que tá faltando ali, se tá faltando alguma cor para atender determinada cliente que eu atendi. Enfim, então eu vou fazendo dessa forma. Aí, uma coisa muito importante que é subtom, né? Que é outra coisa que sempre me perguntam. Ingrid, é melhor investir em bases com maior quantidade de subtom quente, ou subtom frio, ou subtom neutro? E daí vai a mesma resposta que eu dei sobre as tonalidades de base. Só que tem uma diferença. A parte igual é que vai depender da sua cartela de clientes, né? Que pode ser diferente da minha. Mas a parte diferente que eu tenho para falar em relação a subtom é que subtom você não precisa se preocupar na hora de comprar a base, porque se você tem conhecimento de colorimetria que todo maquiador precisa ter, você vai conseguir alterar o subtom de qualquer base para qualquer cor de pele que você precisa maquiar. Então, seguinte, tenha corretores, ou seja, corretivos coloridos, verde, lilás, amarelo, salmão. Esses corretores já vão te ajudar a trabalhar o subtom da base, independentemente de para qual subtom você precisa alterar aquela base. Eu geralmente compro bases com subtom quente, mais amarelado, ou subtom neutro, que eu sei que a maior parte, né, das minhas cartelas de cliente tem esse tipo de subtom, então eu vou precisar ficar fazendo menos misturinhas, né, do que se eu tivesse comprado subtons frios. Então, claro, você vai primeiro entender como que é a cartela de cliente que você atende, como que é o subtom da pele da maioria das clientes que você atende, e aí você vai escolher a maior parte das bases que você vai comprar vai ser desse subtom. E aí depois, quando você pegar uma cliente que não atende, né, com aquele subtom da base que você tem ali prontinho, comprada, você vai alterar esse subtom fazendo misturinha com corretor, como eu falei. Então, assim, mais importante, gente, do que comprar todos os subtons necessários, ou mais importante que comprar todas as cartelas de cores de base que tem por aí, é você ter conhecimento. Conhecimento tanto de maquiagem em si, né, de estudo de maquiagem, porque assim você consegue trabalhar com colorimetria e se virar com o que você tiver, quanto conhecimento das clientes que você atende. Então, seguindo todos esses critérios que eu falei aqui no vídeo, seja livre para comprar, para escolher as cores de base que melhor se adequam para você, sabe? Sem ter que ficar perguntando para a Ingridzinha ou para qualquer outro maquiador. Eu falo para não ficar perguntando, não porque eu não gosto de responder. Na verdade, para mim é um prazer ajudar vocês, por isso eu tô gravando esse vídeo, mas para que você tenha realmente essa liberdade, essa autonomia na hora de escolher, né, as cores de base que você vai investir aí para as suas clientes. Eu, por exemplo, no começo da minha carreira, eu entendo bastante vocês, inclusive, porque no começo eu também perguntava muito, eu queria saber quais eram as cores que eu poderia investir, quais eram as cores que o maquiador tal tinha investido, mas eu aprendi por mim mesma tudo isso que eu tô falando aqui, né, explicando pra vocês nesse vídeo. Eu aprendi na prática, na experiência, que mais vale eu entender o público que eu atendo, as clientes que eu atendo, sabe? Ir testando, comprando mesmo e testando cores diferentes, fazendo misturinhas, e assim eu consegui me virar e consigo até hoje. E uma coisa importante também que eu esqueci de mencionar quando eu tava falando sobre investir em pelo menos duas cores, né, para cada escala de intensidade de cor de pele, é sobre investir em cor de pele negra, sim. Ingrid, eu não atendo cliente de pele negra quase nunca. E o problema não é comigo, é porque elas que não vêm até a mim. Agora vamos ter um papo sério aqui neste vídeo. Vamos lá. Eu já passei por isso também, gente. Mas eu entendi que muitas vezes a gente não recebe determinados tipos de cliente porque a gente não representa essas pessoas no nosso portfólio. Então, assim, pode ser que você não atenda muitos clientes de pele negra porque você não esteja divulgando no seu portfólio que você tem conhecimento, que você sabe maquiar esse tipo de pele como qualquer outro, porque a gente, como profissional, a gente precisa saber maquiar pele, independentemente da cor, independentemente das características, porque pode ser característica com pele com muita acne, pode ser característica de pele madura, independentemente disso. A gente precisa saber maquiar
qualquer pele. Então não deixe de comprar determinadas cores de base, principalmente aí relacionado também à cor de base, porque você acha que você não vai ter aquele tipo de cliente. Então assim, não vai ter nada pior para aquela pessoa, né, uma cliente de pele negra, sentar na sua cadeira e você não ter base que atenda a cor dela, sabe? E uma diquinha que eu quero dar para vocês relacionado também a isso, de cores de pele negra, né, de base, enfim, escolha aí 2 tons, assim como eu falei das outras escalas de intensidade de pele, escolha 2 tons para começar, depois você vai, né, podendo comprar mais. E uma coisa que não pode faltar para mim é isso daqui. Eu falei para vocês sobre aqueles corretores, né, para vocês terem, para poder fazer misturinha de subtom, como o corretor lilás, o verde, o salmão, enfim. Mas essa paletinha aqui da MAC, que é a Deep, tá? Tem outra também, tem a Extra Deep, mas essa Deep pra mim, assim, tá aí, uma coisa coringa, vocês querem uma coisa coringa? Pega isso daqui, compra essa paletinha aqui, porque isso daqui, ó, pra pele negra você consegue não só alterar subtom da base, de qualquer base que você comprar, como também consegue alterar a intensidade da base. Então vamos supor que a base mais intensa, a cor mais intensa que você comprou, não atenda determinada cliente que você pegou, eu tenho certeza que fazendo misturinha aqui, usando a cor mais intensa que tem aqui, você consegue aumentar a intensidade dessa base. Usando essas outras cores aqui, você consegue alterar o subtom dessa base. E também a mesma coisa para diminuir a intensidade, você também consegue com essa paletinha aqui, tá? Bom, e a última dica é sobre base mesmo, né? A marca. Eu já falei isso em outros vídeos, eu vou repetir nesse daqui, porque pode ter gente nova chegando aqui no canal através desse vídeo. Se tem uma base, uma única base que eu poderia indicar para você que está começando a investir aí nas bases, e se você puder investir, seria a Studio Fix da MAC, tá? Eu tenho outras bases que eu gosto mais do que a Studio Fix? Tenho. Mas para começar, eu acho que a Studio Fix, ela dá pra gente muitas possibilidades, tanto de acabamento, que eu já falei sobre isso em outros vídeos, sobre alterar o acabamento de uma base, né, com a aplicação, enfim, mas tanto de acabamento, quanto também de cartela de cor e subtom, tá? Então, quando eu comecei a investir um pouquinho mais em bases mais caras, vamos dizer assim, eu digo entre aspas porque quem tem o Mac Pro, né, que é o cartãozinho da Mac, consegue tornar a Studio Fix uma base muito acessível, assim, e de um investimento, lógico, você vai fazer um investimento um pouquinho mais alto do que uma base nacional? Vai, mas vai compensar bastante pela possibilidade que essa base traz pra gente, sabe? Então, eu investiria nessa base. Enfim, acho que eu falei tudo e mais um pouco nesse vídeo. Eu espero ter tirado as dúvidas de vocês e ter ajudado também a vocês terem, né, essa liberdade, essa autonomia, pensar por vocês mesmas na hora de investir em cores de base. Se vocês ainda ficaram com alguma dúvida, porque eu não sei se eu me embananei um pouco aqui pra falar. Se vocês tiverem ainda ficado com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo vocês. E claro, não saiam desse vídeo sem antes deixar o joinha, se inscrever no canal e principalmente me seguir lá no Instagram. Quem avisa amigo depois vocês não ficam aqui falando que perdeu o conteúdo. Então me segue por lá também, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!